Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã em Cristo Jesus. Hoje, dia 23, terça-feira, dia 23 de setembro, nós quase no fim já das nossas meditações a respeito da carta de São Paulo aos Romanos. Então vamos invocar a presença da Santíssima Trindade para continuar a nossa meditação conforme a ação do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje a meditação é capítulo 14, versículo de 1 para frente, onde São Paulo vai nos falar a respeito da liberdade e da caridade que devemos ter uns para com os outros. Havia um problema na comunidade romana. E esse problema porque havia pessoas provenientes do judaísmo, provenientes do paganismo, que eram cristãos. Então essas diferenças causavam algumas situações embaraçosas na comunidade. E São Paulo, em toda a sua carta aos Romanos, vai explicando, mostrando, e no dia de hoje ele vai nos falar a respeito da liberdade e caridade um para com o outro. São Paulo vai dizer assim: acolhei aquele que é fraco na fé, com bondade, sem discutir suas opiniões. Então São Paulo ele apresentava fraco na fé, era aqueles que estavam chegando, aqueles que estavam recém-convertidos, comparando com aqueles que já tinham uma caminhada do cristianismo. E ele fala assim, no versículo 4, quem és tu para julgares o servo de outros? Então ele pedia para que ninguém fosse julgado, porque o único que pode julgar é Deus. Ele fala assim, nenhum de vós vive para si e ninguém morre para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Para isso é que morreu Cristo e retornou à vida, para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Por que julgas então o teu irmão? Se somos todos de Cristo, ninguém é mais ou ninguém é menos, apesar talvez da diferença de fé daqueles que estavam chegando com aqueles que já tinham caminhado. Ou, por que despreza o teu irmão? Todos temos que comparecer perante o tribunal de Deus. Todos, quem tem muita fé, quem tem pouca fé. Então, Paulo exorta a viver a caridade, respeitando a liberdade de cada um. E ele fala assim, deixemos, pois, de nos julgar uns aos outros. Antes, cuidai em não pôr um tropeço diante do vosso irmão, ou dar-lhe ocasião de queda. Cuidar um dos outros, não julgar, não ser pedra de tropeço, para que aquela pessoa não continue essa caminhada em Cristo Jesus. Quem deste modo, dessa forma de liberdade e caridade, quem deste modo serve a Cristo, agrada a Deus e goza de estima dos homens. Portanto, apliquemo-nos ao que contribui para a paz e para a mútua edificação.
Que sejamos esses instrumentos de paz e de edificação e nunca de tropeço ou de confusão. Ele continua no capítulo 15. Devemos suportar as fraquezas do que são fracos e não agir ao nosso modo. Lembrando, esses fracos são aqueles que estavam chegando, recém-convertidos. Devemos suportar as fraquezas deles, São Paulo fala. Cada um de vós procure contentar o próximo para seu bem e sua edificação. O Deus da perseverança e da consolação vos conceda o mesmo sentimento um para com os outros, segundo Jesus Cristo, para que, com um só coração e uma só voz, glorifiqueis a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, acolhei-vos uns aos outros, como Cristo nos acolheu para a glória de Deus. E ele termina esse capítulo 15 falando: o Deus da esperança vos enche de toda alegria e de toda a paz da vossa fé, para que pela virtude do Espírito Santo transbordei de esperança. Ser esperança para com o outro é cuidar. É cuidar, mesmo na fraqueza, cuidar para que essa pessoa se fortaleça em Cristo Jesus. Que o Senhor nos conceda essa sabedoria que Paulo explica, para que a gente possa viver nas nossas comunidades, nas nossas famílias, no nosso trabalho, desta forma, porque é assim que vamos render glórias a Deus, porque é assim que Deus quer que a gente viva. Que o Senhor nos abençoe nessa terça-feira e possamos ter um dia maravilhoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.